Na reportagem que você vai ver agora, o repórter Pedro Vedova vai à Finlândia, onde o combate às fake news se aprende na escola. Ele traz também dicas que vão te ajudar a detectar quando uma notícia é falsa. Bem-vindos à terra da liberdade de imprensa. Esse e outros 300 outdoors receberam Donald Trump e Vladimir Putin em julho, quando os presidentes de Estados Unidos e Rússia se encontraram aqui em Helsinki. Era uma alfinetada em dois governos acusados com frequência de fabricar fake news. O maior jornal finlandês deixou claro que o único compromisso dos jornalistas locais é com a verdade. A diretora de comunicação do governo finlandês cita um exemplo de como os fatos são distorcidos por aqui. A Finlândia investe na proteção social. Se uma criança apresenta sinais de maus tratos, as autoridades vão atrás dos pais. Caso a violência continue, a criança pode ser adotada por casais com bom histórico familiar. Só que começou a circular uma fake news dizendo que a Finlândia sequestra crianças e vende a casais gays nos Estados Unidos. Pavi garante que por aqui poucos arregalaram os olhos. Finlandeses se acostumaram com a disseminação de boatos durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. A Finlândia parece ter uma imunidade diante de fake news. Esse país foi considerado o mais resistente às notícias falsas. E um dos antídotos é a força de jornais tradicionais. O porta-voz do Sindicato dos Jornalistas avisa que os finlandeses são os que mais confiam na própria imprensa em toda a Europa. Juha conta que aqui é comum ter um pé atrás com notícias compartilhadas na internet. Os finlandeses estão entre os que mais leem na Europa. Só que as novas gerações se informam cada vez mais pela internet. E as redes sociais não têm o mesmo cuidado, o mesmo rigor com a informação e os meios tradicionais. Isso seria um baita problema se as escolas finlandesas não produzissem em série alunos com pensamento crítico. Eles assistem, por exemplo, a um jornal feito para crianças. A atenção é total. Não tem nenhum barulho, nem aquele olhar perdido. A alfabetização jornalística ensina que o cuidado deve ser redobrado se a informação for só sobre um lado político. Toda notícia séria precisa ter mais de uma voz. E o professor quer escutar o que as crianças pensam. Yanni conta que às vezes mostra duas histórias e pede para os alunos identificarem qual é a falsa. Cada braço levanta uma ideia. Essa professora explica que o papel deles é ajudar os alunos a descobrirem a verdade. A turma vai chegando junta a uma conclusão. Sana é casada com um brasileiro e a filha Verinha puxou a mãe. Já dá aula em casa. Eu mesmo, às vezes, estou na internet e eu comento enquanto a gente está jantando sobre alguma notícia que eu vi ou que eu li. Aí o meu menino e a minha menina falam: ô pai, espera um minutinho, você já perguntou a origem desse negócio, você verificou direitinho? 11 anos e 14 anos, quer dizer, as crianças estão já com essa abertura mental de não acreditar em tudo que eles leem. Essa escola em São Paulo tem um trabalho parecido com o da Finlândia. O que é que as fake news têm a ver com o ano eleitoral? Quem fez essa reportagem? Vamos checar em outras assuntos. Vamos pegar algum livro para ver se é verídico isso? Vamos pegar vários outros sites? Vamos confrontar isso tudo? Vamos fazer essas comparações para a gente ver mesmo se é ou se não é. Eu pesquiso quem publicou isso e vejo se tem erro de português, erro de gramática. As fake news causam repulsa, cutucam o nosso estômago. E quanto maior a indignação, mais vontade as pessoas têm de encaminhar a notícia. Mas as crianças aprendem que é importante parar e pensar. Há uma regra principal: se tem dúvida de que a notícia é verdadeira, não compartilhe. Ter senso crítico. Pensar, ler, confirmar os fatos. E o senso crítico, ele vai ajudar em tudo, em você pensar, refletir e compreender sobre o assunto. O governo finlandês afirma que as escolas são as primeiras forças de defesa contra fake news. Outra é um governo atento. O Ministério da Comunicação aprendeu técnicas para identificar rapidamente notícias falsas. Uma equipe de 30 pessoas replicou o conhecimento. 10 mil finlandeses já receberam os treinamentos periódicos. E essa notícia, sim, está viralizando. Desconfiar do que se lê, do que se vê e do que se ouve pode ser tão fácil quanto tirar o doce de criança.